Ressignificação é o tema da nossa live de hoje. A gente já falou, eu não sei de cabeça mais, né? Mas a gente já falou de âncora suíço, modalidade, já falamos de ressignificação. Não, ressignificação não falamos não, vamos falar hoje. Bom dia, Mora! Já falamos de PNL para memória, para concentração, autoestima, emagrecimento, dinheiro, falar em público, já falamos de PNL para inteligência intrapessoal, interpessoal, já falamos. E hoje vamos falar sobre ressignificação. Então, quando o início da palavra é re, a menos que o nome seja Regina, Renato quer dizer renato, natureza, renascido, né? Ressignificação significa, olha isso, ressignificação significa dar um novo significado, escrever de novo, relembrar, lembrar de novo, reviver, viver de novo, ressignificar, dar um novo significado, significar de novo. Então, esta é a essência da programação neurolinguística. Presta atenção, presta atenção. Nós não interpretamos o mundo como ele é, nós atribuímos significados ao mundo. Falando assim, ó, do jeito bem amoroso. Tudo que você pensa é mentira. Olha que bonitinho, não é muito amor no coração do professor falando pra você? Tudo que você pensa é mentira. Como assim, tudo que eu penso é mentira? Se a gente for para a dicotomia, o que não é verdade é mentira, porque tudo que você pensa não é verdade. Tudo que você pensa é uma interpretação que você faz de alguma coisa. Então, vamos fazer aqui, ó, cadê? Tá torto isso, né? Ou sou eu? Ah, não importa. Bom, tá em selfie, eu vou escrever ao contrário, porque eu não vou ficar virando câmera. Então aqui, ó. Nós temos inputs. 4. Nós recebemos informações do mundo o tempo todo, o tempo todo. Então nós temos informações visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas e gustativas. Eu fiz ao contrário, ficou direito aí? Ficou, fiz ao contrário. Bombardeados, nós somos bombardeados todo o tempo, tá? Blá, 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 blá. E nós captamos apenas isso aqui é simbolicamente um iceberg, tá bom? Simbolicamente um iceberg. Derrubou, não afundou o Titanic. Então nós conscientemente 5%, é assim que faz 5% ao contrário? Eu estou escrevendo ao contrário, ficou lá assim? Ficou, isso. Inconscientemente 95. Ficou 95 ali? Aê, tô bem para escrever ao contrário, hein? Que legal. Então presta atenção, presta atenção. Nós recebemos inputs externos o tempo todo. 11 bilhões, com B de bola, 11 bilhões de estímulos todos os dias. Através de imagens, sons e sensações. Essas informações vão para o nosso sistema psicológico. A gente retém conscientemente 5%. E 95% é inconsciente. Ou seja, você não sabe o que tem dentro da sua cabeça. O Fábio Júnior fica perguntando, né, o que é que está se passando com essa cabeça. Você responde para ele, não sei. Eu não tenho consciência do que tem na minha cabeça. Buenos dias, Licariase, assistindo e dirigindo, por isso não vou interagir muito. Presta atenção no serviço, presta atenção no serviço. Então, presta atenção, criança. Você recebe 11 bilhões de estímulos todos os dias. Conscientemente, a gente consegue dar atenção a 40 mil estímulos por dia. A gente peneira e tem consciência de 40 mil por dia. Onde vai o restante? Vai pra cá, ó. Sabe o nome desse cara? Seu inconsciente. Sabe quem é esse cara? Quem manda em você. E aí o que acontece? Você não dá conta disso aqui. Você interpreta isso aqui.
A live de ontem a gente bateu um pouco sobre isso, né? Alguém perguntou alguma coisa, qual é a melhor técnica, melhor isso, melhor aquilo. E eu deixei claro que para a PNL nós não usamos os termos melhor, pior, bom, mal. Por quê? Porque isso é muito individual. Eu já falei, né? Eu uso, não sei se você reparou, mas eu uso chapéu. E eu estou dentro da minha própria casa onde eu moro, tem um teto aqui. E há pessoas que dizem assim, não se usa chapéu em ambiente fechado. Toda vez que alguém diz pra mim, eu digo assim, você não usa? Não. Não, eu digo assim, não, você não gosta? Não, então não use. Da minha família tinha um termo, algumas pessoas da minha família tinham um termo que era não presta. Não dizer que alguém não presta, é fazer tal coisa não presta. Não presta, como é que era? Almoçar, jantar e tomar banho não presta. Mulher menstruada não pode andar descalço, porque não presta. Era um termo familiar, na minha família eu ouvi muito esse termo não presta, mas não, entendeu, né? Não é no sentido de... Enfim, não presta no sentido de não faz bem, não é bom, não está errado, etc. A PNL não trabalha com isso, com certo ou errado, com bom ou mal, com feio ou bonito. Por exemplo, você gosta muito de futebol, você está vendo o seu time jogar futebol, tá bom? Seu time está jogando um jogo importante. E o árbitro, tá? Futebol não tem juiz. Juiz tem no direito, juiz tem no tribunal. Juiz julga. No futebol ele arbitra, ele aplica a regra, ele não julga, tá? O árbitro tem uma decisão lá, ele marca um pênalti que não foi. Você está assistindo um jogo do seu time, um jogo importante, e o árbitro assinala um pênalti que não foi. Visivelmente não foi. Pergunta de prova, vai cair na prova. Como você interpreta essa marcação dele, que não foi? A resposta provavelmente é depende, né? Se for pro meu time, vamos primeiro pro outro. Se for pro outro time, foi um pênalti que não foi marcado contra o seu time, o que você vai falar? Ladrão, estão roubando a gente, absurdo, como é que pode? Tá errado, porque marcou contra o seu time. O árbitro assinala um pênalti que não foi para o seu time, pro seu time. Qual é a sua reação? Que significado você dá a esse episódio? Aí vem a distorção que a PNL ensina a gente, né? Você fala, mas ele também estava longe, ele não viu, não é que foi má intenção, ele não roubou, ele não viu direito. E quando mostra o VAR lá, o replay mostra que não foi pênalti, mesmo assim ele marca, você diz assim, mas também já roubaram tanto meu time. Prestou atenção, é um evento único, tá? É o mesmo evento. Se é a favor, distorce e não tem mal nenhum. Se é contra, é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Leva esse exemplo trivial do futebol para a política, por exemplo. Política no primeiro turno tem lá vários candidatos ao mesmo cargo, né? Ficar em presidente, vai. Tem 10. Segundo turno vão 2. Segundo turno é polarizado, tem polos. Então é esse contra esse. Cadê esses dois aqui? Ó. Não tem o vermelho. Eu guardei minhas canetas ontem e não trouxe de volta. Mas enfim, é esse contra esse, ó. Aí parece que é menino contra menina, né? Menino veste azul, menina veste rosa. Vamos falar. Polarizou. No primeiro turno tem um monte, no segundo turno tem esses dois aqui, ó. E aí o que acontece? A torcida uniformizada desse aqui demoniza esse. Esse é ladrão, esse é ignorante, esse aqui é incompetente, esse é... A torcida uniformizada desse demoniza esse. Esse é isso, é aquilo, outro. Aí você pergunta para um observador neutro de fora. Ele analisa de outro jeito. Por quê? Porque ele está vendo de um outro ponto. Para ele, essa disputa significa outra coisa. Para o eleitor desse aqui, por exemplo, ó, primeiro turno tinha esse, eu votei nesse aqui, eu votei nesse aqui, ó. Eu votei nesse aqui. E foi pro segundo turno esses dois aqui, ó. E eu tô fora agora, eu votei nesse aqui, ó. Tô fora. Agora pra mim mais ou menos tanto faz. Quem votou nesse aqui no primeiro turno, e ele foi pro... A caneta voou longe agora. Meu Deus do céu. Quem votou nesse aqui no primeiro turno, já gostava dele. No segundo gosta mais ainda. Quem votou nesse aqui no primeiro turno, no segundo gosta mais ainda. E aí, o significado que nós damos às coisas cria a nossa realidade. O meu político é mais honesto que o seu.
O seu é mais ladrão que o meu, o seu é mais isso ou aquilo que o meu time é melhor que o seu. O meu Deus é o único, ou se eu for politeísta, os meus deuses são os únicos a serem cultuados. Entende isso? Que a gente recebeu esses inputs aqui, não sabe de onde veio, para onde foi. Eu estou te falando quando eles foram. Eles vieram para cá, ó. A imensa maioria veio para o seu inconsciente. Você não tem consciência do que tem dentro da sua cabeça. Você simplesmente reage aos estímulos que você tem. E aí dão aqueles nomes de impulso, do nada, fiz sem pensar. Não existe fazer sem pensar, tá bom? Os únicos comportamentos humanos sem pensar são os comportamentos automáticos, arco-reflexo. Você põe a mão na superfície quente, primeiro você tira a mão, depois você xinga. Você pisa em algo pontiagudo, primeiro você tira o pé, depois você grita. Isso é arco-reflexo, nem chega no cérebro. A informação vem no nervo aferente, vai até a medula espinal e volta rápido, senão demora e morre. Mas comportamento social, não existe comportamento social sem pensar. Nem eu consigo falar o tema da aula de hoje. A ressignificação para um determinado objetivo pode ser feita apenas uma vez? Ou é necessário a repetição do processo de ressignificação várias vezes para que o resultado permaneça? Good question, Filipones. Presta atenção. Presta atenção aqui. Uma pessoa não tem nenhum medo de dirigir, por exemplo, automóveis. Lá em Portugal se diz conduzir. Ah, não tem medo. Dirige uma vez, duas, 50, 100, 1000 vezes. E um dia acontece um acidente, ela atropela alguém, ela bate o carro, ela fica pendurada numa ponte. Quantas vezes aconteceu? Just one. Just once. Once, twice, 3 times a lady. Pronto, basta uma vez para ela dar um novo significado à atividade de dirigir automóvel. Ela pode decidir que a partir daquele momento dirigir automóvel é perigoso. Pessoas que voam, eu voo muito de avião, eu não tenho a menor noção de quantos voos eu já fiz na vida, eu não tenho ideia. Eu voei para um caralho já. E eu vou de boa, eu entro sempre, durmo, a maior parte do tempo eu durmo no voo, eu vou muito tranquilo. E eu observo as pessoas, gente se cagando, gente rezando, gente segurando firme nos braços da poltrona, gente... E eu observo aquilo. E eu fico viajandão, eu adoro observar ser humano, Bom dia, Rose, linda! Eu adoro observar ser humano e eu fico viajandão. Aquela pessoa tá morrendo de medo porque A, ela viu um filme de acidente de avião. B, ela ouviu história de acidente de avião. C, a primeira vez que ela tá voando, ela tá insegura. D, ela já passou por um acidente. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com voar, eu voo tranquilo. Eu fui repórter aéreo na Record em São Paulo, eu voava todos os dias de helicóptero sem porta. Sabe o que é o helicóptero sem porta? É um helicóptero que não tem porta. Pronto, é isso. Era aberto aqui, eu ficava olhando as coisas assim. No começo, depois a gente trocou de aeronave, depois eu fui para um esquilo, que é um grandão e tal, quando a Record comprou Águia Dourada, um helicóptero que tinha câmera no bico, tinha câmera dentro, tinha câmera no tail, na cauda. Então era legalzão, mas no começo era um cara com a câmera no ombro, sem porta. E eu voava todo dia, e de boa aqui, tá? Aí vamos supor que acontece um acidente, o helicóptero dá aquela, cai lá e tal. Sobrevivo. Eu posso, numa única experiência, dar um novo significado a voar. Eu posso dizer que voar é muito perigoso. Respondi a sua pergunta, Filipe? Então, dar um novo significado pode ocorrer em apenas um evento ou pode necessitar de repetição. Tá? Não existe regra para o cérebro humano. Como é que a gente interpreta as coisas? Eu quero ver Soraya queimada. Não há regra, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó. Então a gente capta informação full time. Você está dormindo, você está captando informação, tá bom? Por exemplo, os ouvidos não desligam. Quando você vai dormir, você desliga os olhos. Você desliga a boca. Não, no caso não, nos casos não desliga. Desliga o paladar. Você não tem paladar, ó. Você não tem visão, tá dormindo. Você não tem olfato. Provavelmente se tiver algum cheiro ou bom ou ruim, você está dormindo, não percebe. Você não tem gustação, você está dormindo. Você tem sinestesia, você pode ser acordado por uma questão de frio intenso, calor intenso ou qualquer outra sensação corpórea. Mas o principal, a audição não desliga. Principalmente se é mãe nova. Mãe nova não dorme, né? Mãe nova não de idade, de filho. Cargo, estreou no cargo de mãe há pouco tempo. Ela está dormindo, mas o ouvido está lá no quarto do bebê. O bebê fez ela, ops. Então tá captando o tempo todo. Por exemplo, quer ver uma coisa?
Quer ver uma coisa? Como você está sujeito às sensações e não tem consciência dela. Por exemplo, ó, presta atenção na sua respiração agora. Agora que eu falei, você tomou consciência dela, da sua respiração, essa anestesia, sua respiração. Como ela tá? Ela tá lenta, tá acelerada, tá normal? Agora você está atenção nela. E seu coração tá batendo em que ritmo? É ritmo de festa, oi, o coração batendo, oi. Tá acelerado, tá tranquilinho? Agora que você prestou atenção no seu coração, você não prestou atenção na respiração. Agora que eu falei respiração, você voltou para ela. Agora uma mais tranquila assim, ó. Onde está a sua língua? Se você está sem falar, onde ela está? Está repousada ou está encostada no céu da boca? Ela estava aí o tempo todo. Agora que eu falei, você pôs atenção lá. Então preste bem atenção. Veja bem, preste atenção. Os estímulos estão acontecendo todo o tempo. E a atenção, ela oscila. Nós damos conta de prestar atenção 7 mais ou menos 2 coisas por vez. 7 mais 9, mais 2, 9, ou menos 5. De 5 a 9 coisas a gente consegue dar atenção. Então o que acontece? Ó, aqui eu tenho 10 dedos. A gente consegue dar atenção de 5 a 9. Para eu prestar atenção numa 10ª coisa, eu esqueço a primeira. Quando eu disse para você como é que está a sua respiração, você colocou atenção nela. Quando eu falei para você prestar atenção no coração, você teve que sair da respiração. Quando eu falei da língua, você não lembra mais que você respira. Excelente exemplo, Gladcast. Isso quer dizer, então, que ressignificação pela PNL, se bem feita, pode ser... Sim, sim. Por exemplo, ó, quanto tempo leva para instalar uma fobia? O que é uma fobia? Uma fobia é um significado catastrófico que se dá a um estímulo. Trauma é uma coisa, fobia é outra, tá bom? Se eu cair com o avião, se eu bater o carro, se eu for assaltado, eu posso ficar traumatizado. As pessoas confundem, né? Falam, tenho fobia de voar porque o avião caiu comigo uma vez. Não, você não tem fobia, você tem trauma. A fobia, ela não tem causa. O trauma tem causa. Foi um acidente, foi um assalto, foi um filme, você fica traumatizado vendo um filme. Eu assisti um filme quando eu tinha 12 anos, chamava O Homem Cobra. Passou na Record, aquela desgraceira. O Homem Cobra, era um filme de um cientista que trabalhava com as cobras lá e contratou um assistente e falava pro moleque que ele precisava tomar soro para não morrer de cobra, né? Na verdade ele estava injetando, fazendo uma experiência com o cara. E esse cientista maluco tinha uma filha gostosa. E o cara era bonitão, romance, comeu a filha do cara. E aquelas injeções que ele tomava, ele foi virando uma cobra. O homem cobra, até que ele virou uma cobra. Quando ele virou uma cobra, o cientista ficou todo, finalmente eu consegui, não sei o que lá, descobriu que a filha estava grávida, agora ele ia ser um avô cobra. E eu fiquei morrendo de medo daquele filme, morrendo de medo. Eu me lembro, eu indo dormir naquela noite, lá em, só, vou te falar, foi em 1979. Nossa, eu tinha 12 anos, foi 78. Cara, eu fui dormir, eu embrulhei, eu dormi múmia, sabe múmia? Você deita assim, depois você pega o cobertor, eu cobri por baixo das pernas, cobri tudo, e pra dormir. Eu demorei muito tempo com a adrenalina mil, assim, eu ficava olhando assim pro chão. Era muita cobra no filme, era muita cobra. E eu fiquei desesperado ali, desesperado. Demorei muito pra dormir. E quando eu acordei, não conseguia descer da cama, porque pra mim tinha cobra lá da cama, tinha cobra em todo lugar. Tinha 12 anos, né? Então, Rose comprou um selo. Eu não sei o que significa isso, mas graças. Aí, ó, isso não é fobia, isso é trauma. Traumatizei por causa de um filme, tá? Então, quantas experiências precisa para que se crie um trauma? Just one. Claro, ele pode ser repetido, tá? Uma pessoa, um ser humano que sofre abuso de qualquer espécie, tá bom? Abuso de qualquer espécie. Ele sofre um abuso uma vez, às vezes a primeira vez ele nem interpreta que aquilo é um abuso. Ele nem sabe o que é isso. Aí ele é abusado de novo, e a repetição gera um trauma. Tudo bem? E há experiências que uma única vez é interessante. Meu filho tinha, sei lá, não lembro. Ele era bem criança. E a mãe dele passando roupa. Aí você passa a roupa e tal, e quando vai ajeitar, você põe o ferro em pé, né? Passa aqui e põe o ferro para descansar em pé. Quando a mãe dele fez isso e colocou o ferro aqui, ele foi lá e cheirou o ferro, né? Queimou a pontinha do nariz dele. Nunca mais ele cheirou ferro. Bastou uma única experiência. Depois de grande era interessante, ele grande já, não adulto, né? Mas
Ele cheirou o ferro com, sei lá, 3 anos, 4, 5, sei lá, não lembro. Depois com 10, 12, ele pegava ferro desligado no armário, ele pegava com medo. Ele não tinha fobia de ferro de passar roupa, ele tinha trauma. Entendeu a diferença? Então, ó, como é que a gente resolve isso? Ah, não aparece pra vocês. Esse dia eu fico mostrando aqui o nome da live. Aparece pra vocês aí, igual aparece pra mim? Eu fiquei mostrando, eu fui ver no YouTube, parece um doidinho fazendo assim, mostrando aqui, não aparece nada do que tá. Ó, aqui por exemplo agora, tá o Lúcio me dando bom dia, né? Fulano entrou e tal. Quando isso vai pro YouTube, não tem nada. E eu falo com as pessoas, aponta que nem esse pessoal que faz TikTok, sei lá o nome. Sim. Então aparece pra vocês, né? Pronto. Então aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o Castilhinho de 12 anos que assistiu o filme O Homem Cobra e se cagou de medo. Quase que não dorme, depois acordou, não conseguia descer da cama e tal. O que aconteceu? Eu recebi aqueles inputs visuais, auditivos, é um filme, né? Aquilo entrou aqui e criou pra mim uma representação de que cobras poderiam aparecer em qualquer lugar. Debaixo da minha cama, entrar pela janela, voar, sei lá. Eu criei aquela verdade e, ó, preste muita atenção nisso. O que é verdade pro seu cérebro é verdade pro seu corpo. O cérebro não distingue realidade de imaginação, tá? Por uma estratégia de sobrevivência. O cérebro não tem dúvida, ele fala assim, ó, aquilo é um perigo, pronto, acabou. Não, mas pode ser uma sombra, eu não quero saber, é perigo. Se o cérebro não agisse dessa maneira, a gente já tinha acabado como espécie. Nós sobrevivemos às intempéries. Imagina, o planeta Terra é um lugar hostil para pessoas que não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Você dorme dentro de uma casa que não cai. Você usa roupa que te protege, você tem arma, você domina fogo. Agora, nossos antepassados não tinha nada disso. O cara dormia no chão, céu aberto, pelado. Qualquer momento podia vir um bicho ali e devorá-lo, matá-lo. Um bicho ou um outro hominídeo. E a gente sobreviveu como espécie? Duvidando de tudo, tendo medo de tudo. Sombra, barulho, movimento, aproximação. A gente cresceu, desenvolveu tendo medo de tudo. Porque se a gente ficasse na dúvida, será que é? Teria acabado a espécie. Giovanni, acabei de acordar, sonhei que eu estava pelado no meio da avenida. Que situação. Pelado, com a mão no bolso. Pelado. Traje de rigor, né? Pelado, isso, Que legal, nós dois pelados aqui, que nem me conheceram o dia que eu nasci, que nem no banho, debaixo da etiqueta, tudo igual, curiosa xereta. Roger. No tempo que o traje de rigor era Roger Rocha Moreira, Maurício, Leospa e Serginho. Essa era a banda original do traje. Agora acabou, não existe mais. Tem uma banda lá, mas é Roger Moreira e banda, não é mais o traje, mas enfim. Aí eu dei aquele significado de que cobras eram assustadoras e poderiam aparecer em qualquer lugar, porque meu cérebro aprendeu isso lá nas cavernas a ter medo de tudo. Tá bom? Como é que a PNL ajuda agora a ressignificar? Através do nível consciente, eu vou colocar na cabeça do Castilhinho. Estou atendendo um Castilhinho de 12 anos aqui no meu consultório, que não dormiu, cagando de medo de cobra. Tá? Morning, Peter! Welcome, my dear friend. Eu signifiquei, através dos inputs, que cobras são perigosas e aparecem em qualquer lugar. Tenho 12 anos de idade, não consigo dormir. Virou uma verdade para mim, ok? Eu vou ressignificar agora através da programação neurolinguística. Pergunta que Castilhão aqui, que o mentor em PNL faria para um Castilhinho de 12 anos. Como você sabe que as cobras vão entrar no seu quarto? Como você sabe? Essa é a pergunta da PNL, tá? Como e para quê? Essas são as perguntas. Por que não é boa pergunta? Por que não é boa pergunta? Porque é uma pergunta pobre, vai te dar uma resposta pobre. Como você sabe que as cobras vão entrar no seu quarto? E o Castilhinho de 12 anos ia pensar muito para responder. Não é pergunta simples. Não é porque ele tem 12 anos. Você tem bem mais que isso, também não sabe responder. Como é que você sabe? Por exemplo, ó, essa é a pergunta que eu faço nos meus cursos. Eu vou deixar aqui, você vai responder no chat. Como você sabe que acordou? Calma. Presta atenção na pergunta antes de responder. A pergunta é: como você sabe que acordou? Eu vou ajudar você, tá bom? Eu não perguntei quando, eu não perguntei por quê, eu não perguntei onde, eu perguntei como.
Então se a sua resposta for assim, ó, quando eu abrir os olhos, eu vou botar um X vermelho, porque eu não perguntei quando. Se você responder assim, ó, é porque eu levantei, eu vou botar um X vermelho, porque eu não perguntei por que você acordou. Se você botar assim, ó, é que eu perguntei como você sabe que acordou, tá bom? Rose, como as pessoas travam quando trocamos o porquê e falamos isso aqui? Porque as pessoas não foram ensinadas a pensar, Rose. A gente é automático. Ah, isso eu já sei. Ah, tá, mas isso aí não, mas isso é fácil. Pensar é uma atividade ativa, ter pensamentos é uma atividade passiva. E a maioria das pessoas só tem pensamento, elas não pensam. Tem 70 mil pensamentos, mas não faz nada com eles. Então eu pergunto pro Castilhinho, como você sabe que as cobras vão entrar no seu quarto? E o Castilhinho de 12 anos vai pensar e vai dizer alguma coisa parecida com, não sei, eu imagino. Ótimo. Se você imagina, a imaginação é imagem em ação. Imaginação, imagem em ação. Você vai colocar essas imagens numa ação reversa. E 12 anos é facinho de fazer isso. 12 anos é uma cabeça bem lúdica, bem criativa. Então, ó, vamos lá, me ajuda a entender. Como é que você imagina as cobras entrando? Ah, imagina elas vindo assim, ó. Assim, ó. Legal, para, como se fosse um filme. Agora faz ela, cobra Michael Jackson. Faz as cobras indo para trás. Todas elas. Aí sim a gente vai trabalhar com repetição. Faz de novo e rápido. Está ensinando o cérebro como é que é para ele pensar. Essa é uma das maneiras, tá? De dar um novo significado. Se a resposta inicial foi, como eu sei que as cobras vão entrar, eu imagino elas entrando. Vamos supor que a resposta fosse outra. Castilhinho, como você sabe que as cobras vão vir te atacar? E o Castilhinho de 12 anos ia responder errado. Ele ia responder por quê? Tá? Que é o que as pessoas fazem. Como você sabe que as cobras viriam? Ele ia dizer assim, porque eu vi no filme. E elas atacavam as pessoas. Legal. E como você sabe que elas vão vir? Porque você está perguntando num nível e a resposta está vindo em outro. É preciso levar a pessoa a pensar no nível da resposta, da pergunta. Como você sabe que as cobras virão te atacar? E esta metáfora que eu estou fazendo aqui leva para a sua vida, ou cidadão, ou cidadã, como é que fala o cidadão no neutro? Agora me fudeu. Cidadão é masculino, cidadã é feminino. E o neutro, Eita! Cidadém, não sei falar no neutro. Deve ter já, né? E eu vou ser cancelado por não saber falar cidadão no gênero neutro. Leva para a sua vida. Qual é seu trauma? Qual é o seu medo? Qual a sua fobia? Qual a sua trava emocional? E a pergunta é, como você sabe que isso vai acontecer com você? Então a pessoa tem medo de falar em público. Esse medo aí, o que aconteceria se você falasse em público? As pessoas iam rir de mim. Como você sabe? Não existe gênero neutro. Ah, você vai ser cancelada. Você, só porque é professora de português, se acha no direito de vir querer. É neutre. O gênero é neutre. Cidadônia aí, tá vendo? Cidadônia. O pessoal, o cidadão come Danone. Em relação à palavra cidadão. Ah, bom. Não, mas já deram ali, ó, cidadão. Ai, caracas, velho. Olha, o que me alivia é o seguinte. Antigamente, uma geração durava 25 anos. Sabia disso? Que uma geração durava 25 anos? Então, durava 25 anos. A mudança de uma geração para outra. Nós estamos na era da geração de 7 anos. Muda a cada 7 anos uma geração. 7 anos. E essa geração pau no cu aí, menine e a geração mimimi não é atual, é anterior. Já tem uma geração nova que está contestando essa putaria do caralho aí. Ou seja, essa encheção de saco vai passar logo. Logo, tá? A gente vai poder voltar a ter 2 banheiros só. A homem entrar no banheiro de homem, mulher entrar no banheiro de mulher. A gente vai voltar a ser mais ou menos normal, tá bom? Porque a geração mimimi é anterior, não é atual. A atual já está de saco cheio disso. Então, Castilhinho, as cobras entram, tá? Como você sabe? Eu vi no filme. Ok. Você já viu algum outro filme de algo que nunca aconteceu? Já. Dá um exemplo. Ah, já vi filme de O Homem Invisível. A pessoa que fica invisível e sai andando. Você acha que aquilo é verdade? Não. Me dá mais um exemplo de algo que não existe, um filme que não existe. Ah, eu já vi filme que o homem voa. E o homem voa? Não. Então,
começa a criar na cabeça desse Castilhinho a dúvida acerca do filme da cobra. O filme da cobra é verdade? Olha, se tem o do homem que fica invisível, do homem que voa, do homem que não sei o que lá, e não é verdade, o da cobra também não. Esse povo do mimimi precisa fazer uma lavagem de roupa. Eu ouvi uma vez. Quem gosta de mimimi deve adotar um gato gago. Gatos gagos fazem mimimi. Então, ó, ressignificar é dar um novo significado, tá? E o problema maior é que as pessoas acreditam nas suas mentiras internas. Ela capta a informação do mundo, ela interpreta de um jeito e aquilo vira verdade para ela. E aí ela passa a dizer que você está errado. Por que você está errado? Porque você não pensa igual ela. Você não vota no candidato dela, você não torce pro time dela, você não é devoto do santo dela, você não fala igual elo que fala, né? Você não fala igual elo, então você está errado. Por quê? Porque ela interpreta o mundo através do mapa dela e acha que o mapa dela é real. E não é. A gente pensa... Chiminska, linda! Bom dia. A gente pensa e acredita nos nossos pensamentos. E eles são totalmente deturpados pelos nossos filtros. A gente recebe a informação... Duas pessoas no mesmo evento recebem as mesmas informações e a informação interpreta de cada uma de um jeito, por conta dos seus mapas. Você já viajou com alguém? Não precisa nem ser viajar. Você passou um evento com alguém, uma festa, um show, um churrasco, sei lá, qualquer coisa. E depois de alguns dias vocês dois foram contar para uma terceira pessoa o que aconteceu. E começou uma abre aspas, discussão. Ah, era verde, imagina, era azul. Era 3, era 2, você é louco, essa memória é ruim. A gente cria uma verdade interna, chamamos de memória. Memórias são construídas, tá bom? A gente cria uma memória e jura por Jeová que foi desse jeito aqui que aconteceu. E a outra pessoa que estava no mesmo evento, ela cria essa memória aqui, ó. Essa memória aqui, ó. E ela jura por Tutankhamon que foi desse jeito. Vocês dois viram a mesma coisa. Os filtros dessa pessoa levaram-na a registrar dessa maneira aqui, ó. E os filtros dessa pessoa levaram-na a registrar dessa maneira aqui, ó. Pergunta de prova. Quem está certo? Ninguém respondeu ainda. Como é que você sabe que acordou? Responde aí, gente. Vocês vão repetir de ano. Ô, professora Cris, ainda existe repetir de ano? Quando eu era moleque, eu morria de medo de repetir de ano. Era até uma ameaça, né? Estudar direito vai repetir de ano. Eu tinha medo. Mas acho que não tem... não repete mais, né? Sei lá o que aconteceu. Fizeram um negócio aí que não repete mais. Cláudia Fer Psicoterapia, os dois, quando eu penso. Aí, ó. A pergunta que eu fiz, como você sabe que acordou? A pessoa responde quando eu penso. Eu não perguntei quando você sabe que acordou, eu perguntei como. É mais ou menos falar assim, ó. Como você fez para chegar aqui na minha casa? Aí a pessoa responde assim, ó. Quando eu vinha pra cá, eu vim e cheguei. Eu não sei se acordei, Alu. Como saber que acordamos? A partir do momento que tomamos consciência da nossa respiração? Você está perguntando para mim? É para você responder. Eu fiz uma pergunta de prova, a pessoa responde fazer uma pergunta para mim? Posso estar sonhando ainda. Geração mimimi não pode ser frustrada. Logo não repete de... Ah, meu Deus! Eu coloquei um vídeo. Tá no meu... Aqui, tá no YouTube, aqui, no Insta. Quando acabar aqui, vai lá no meu feed. Tá lá. Fiz ontem. Um gráfico de QIs. Do queridíssimo professor que infelizmente já nos deixou, um mestre na ensinagem. E ele fez um comparativo dos testes de QI no Japão, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Chega a dar dó, chega a dar vergonha, tá? Por conta de quê? Do nosso sistema educacional. Professora, de acordo com as novas leis, o professor tem a obrigação de fazer de tudo durante o ano para o aluno passar de ano. Sei que acordei quando sinto todos os sentidos em ação. Comandos em ação. Eu não sei fazer comandos em ação, como é que é? Gêmeos ativar, eu não sei, eu não entendo nada dessas coisas. Bom dia. Ou seja, o culpado de uma possível reprovação é do professor. Ai, caralhas. Então, o nosso sistema educacional gera o resultado que a gente tem na vida. Castilho, uma dúvida um pouco diferente do tema. Ixi, não sei nem se eu vou responder então. A terapia convencional trabalharia a nível consciente, ela simplesmente desabilitaria por um tempo tal comportamento, melhor seria trabalhar a nível inconsciente. Sempre em nível inconsciente, sempre. Aqui que tá os bagulho, cara, aqui as informações estão aqui.
que você gosta? Estou falando de você, Manuel. Por que a pessoa gosta de café e não gosta de chá? Gosta de acordar tarde, gosta de acordar cedo? Gosta de futebol ou gosta de novela? Gosta de praia ou gosta de campo? Gosta de roupa preta ou roupa clara? Por quê? Ela não sabe. Tá tudo aqui, ó. Então, se aqui estão os nossos problemas, a solução tem que estar aqui. Aqui em cima é conselho. Para de beber, que isso aí mata, é verdade. Olha, você precisa emagrecer, tô precisando. Ei, que tal você começar? Eu vou pensar nisso. Funciona, não serve pra nada, tá? Não serve pra nada. O ano jamais se repete, o aluno é apenas reprovado. Oh, meu Deus, metamodelo, ui. Eu não, mas na época que eu estudava, eu repetia de ano sim. Você fazia a quarta série, se você não fosse aprovado, você tinha que repetir a quarta série, você fazia de novo. Repetir de ano, era o termo, repetiu de ano. Passou de ano ou repetiu de ano. Não existe mais. A professora acabou de falar aí, as leis impedem, obrigam o professor a empurrar o aluno para a série seguinte. Para o ano seguinte você não precisa fazer nada, você estava em 2022 ano passado e passou para esse ano. Não é disso que estamos falando de ano letivo. Highlander, sei que estou acordado, pois a consciência está ativada. Então, você conhece alguém que esteja acordado ou inconsciente? Cris, em relação à sua pergunta, acredito que nenhum dos dois está certo, até porque pode existir uma terceira visão. Eita, professor, vai reprovar os dois? Aquele cuja representação do fato é desta maneira e aquele cuja representação do fato é desta maneira, ambos estão... PNL não fala, não trabalha com termos certo e errado, tá? A gente diria o quê? Para este sujeito, essa é a verdade. Para este sujeito, esta é a verdade. Não tem certo nem errado, tem resultado. A pergunta é, acreditar nisso aqui está sendo útil para você? Continua. Acreditar nisso aqui está sendo útil para você também? Então continua. Acreditar nisso aqui está te atrapalhando? Muda. A pergunta da programação neurolinguística é, as coisas que você acredita estão te fazendo bem ou mal? Por quê? Porque a PNL parte do seguinte, ó. Objetivo. A gente começa qualquer pensamento em termos de PNL a partir de um objetivo. O que é que eu quero? Eu quero tal coisa, qualquer coisa. Eu quero isso aqui. E a pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte, que distância eu estou em relação a isso? Cara, eu estou aqui, ó. Aqui aparece? Aparece. Eu estou aqui, ó. Então, ó, eu tenho toda essa distância a ser percorrida. Beleza. E a outra pergunta, então, ó, primeira coisa, o que é que eu quero? A segunda coisa, onde eu estou em relação a isso? E a terceira coisa, o que é que eu estou fazendo que me trouxe até aqui? Se o que eu estou fazendo está me impulsionando para cá, eu devo fazer mais e mais rápido. Se o que eu estou fazendo está me mantendo estático ou está me afastando, eu devo fazer outra coisa. Então, se isso aqui que eu acredito nisso aqui, ó, está me levando para o meu objetivo, eu continuo acreditando nisso. Se isso aqui que eu acredito está me mantendo estático ou está me afastando, eu preciso acreditar em outra coisa. Como é que eu faço isso? Ressignificando. Imagina que isso acontece hoje com médicos e engenheiros. Que medo desse povo que passa de anos sem saber o conteúdo. Pois é, Lu, é bem por aí. E quando a gente está falando de antiga quarta série, não sei nem como é que chama, fundamental, né? Não sabe fazer uma conta, não sabe o que é uma proparoxítona, o que é uma ênclise, uma próclise, vai. Agora, quando não sabe fazer mais um cálculo diferencial, não sabe fazer mais uma estrutura, não sabe fazer, aí começa a pegar. Em nível superior, e vamos combinar que o ensino superior é... Eu botei essa bundinha aqui, ó, essa bundinha delícia que eu tenho, nos bancos de 6 universidades, 2 graduações, 4 pós-graduações. Entendi, se a minha verdade está dando certo, sigo em frente, se não estiver, muda. Exatamente isso, perfeito, Cris. Verdades são individuais. Então, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, tá? Ela acredita muito num santo tal ou num Deus tal, sei lá. E ela acorda e já reza para aquela entidade lá. E ela faz tudo mediante aquilo, e pede aprovação, e quando dá certo ela fala que foi a entidade que fez. E está funcionando, continua, criatura, não para não. Está funcionando, continua.
Uma pessoa que não tem entidade nenhuma religiosa, Joe Castillo, eu acordo e não rezo para ninguém não. Eu não rezo para ninguém, eu não acredito em ninguém. Ninguém que eu diga assim, uma entidade, um santo, um troço, eu não acredito nisso. Então eu não rezo para eles. Eu faço outra coisa que uma pessoa religiosa faz. Só que se está funcionando para ela, o que eu falo para ela fazer? Continua, cara. Isso aí está te impulsionando. Isso aí está te direcionando. Existem pessoas que usam a fé, a religião para a virtude. Isso é maravilhoso. As pessoas não cometem crimes, não cometem desvios por medo de serem punidas, por medo do pecado, por medo de ir para o inferno. Está funcionando, ela está no caminho da virtude. Então continua acreditando no seu amigo imaginário. Ele está sendo bom para você. Está tudo certo. Mas também tem um monte de gente que acredita nesses amigos imaginários e faz atrocidades. Você vai na cadeia, tem um monte de aula dos evangélicos que rezam todo dia, abre a Bíblia e tal. Poxa vida, são tão devotos e lá tá para pregar o amor, o respeito, e sai da cadeia e mata, e rouba, estupra e tal. Aí não faz sentido, né? Tenho medo mesmo. Então, entende isso. Isso aqui é o principal da nossa aula. Isso é uma aula, né? As lives são aulas, né? O principal da minha aula é o seguinte. Nós somos bombardeados de estímulos o tempo todo. Desde que nascemos, enquanto estamos vivos, somos bombardeados de estímulos. A maior parte deles vai para o nosso inconsciente e começa a gerar os nossos comportamentos. E o praticante de PNL, ele trabalha nesse sentido. O que é que eu quero? Eu quero X. Segunda pergunta, onde eu estou? Terceira pergunta, como eu fiz para chegar aqui? Por isso que eu perguntei para vocês, como você sabe que acordou? A PNL pede que você comece a pensar em termos estratégicos. Qual foi a estratégia que você utilizou para saber que acordou? Qual foi a estratégia que você utilizou para saber que dormiu? Qual foi a estratégia que você utilizou para saber que está a essa distância do seu objetivo? Estratégia, PNL é estratégia de excelência. Quando você descobre como você fez para chegar aqui, você faz os ajustes necessários para chegar aqui. Agora, muita gente não tem nem isso aqui, ó. O que você quer da vida? Eu quero sobreviver. Eu quero um emprego que pague minhas contas. Muita gente sabe o que quer, mas não sabe onde está. O que você quer? Eu quero ser empresário, eu quero montar uma rede de lojas de não sei o que lá, eu quero ter um comércio, eu quero ser terapeuta, eu quero atender pessoas. Legal. Onde você está em relação a isso? Não sei. Aí fica difícil. Quem me mostrou que eu me acordei foi o meu neto. Então, não perguntei quem, eu perguntei como. Como você sabe que acordou? Quando você está sonhando, você não sabe que está sonhando, né? O sonho, nosso sonho, fase REM, REM do sono, ciclo do sono, o quarto estágio do sono, sono REM, tem 3 estágios não REM, sono leve, médio, profundo, não REM, sono REM, sono. Quando você está sonhando, você não sabe que está sonhando, né? Você acha que é verdade. Seu corpo acha que é verdade, não é? Quando você está tendo um pesadelo, o pesadelo é sonho, está na fase REM. Seu coração dispara, você não sua, não grita, não se mexe, foge do bicho, grita porque está caindo. Quando você está tendo um sonho bom, você não sente os bagulho bom? Quem nunca teve um sonho sexual delícia, delícia. E acordou e falou, ah, que pena, acordei. Por quê? Porque aquilo era verdade. Então a pergunta é, como é que você sabe que acordou? Você pode estar sonhando até agora. Porque quando você está sonhando, você não sabe que está sonhando. Olha que resposta boa do rei. Como é que você sabe que acordou? Acordando. Ó, 10 com louvor para você. Aqui, ó, troféu joinha, toma, leva para casa. Como você sabe que acordou? Nós falamos no início aqui, pensar é muito diferente de ter pensamentos, tá? Temos 70 mil pensamentos por dia e a maioria da população não faz nada com eles. A imensa maioria da população mundial não pensa, só tem pensamento. Pensar é uma atividade ativa, cansa, é preciso dedicação para pensar. Tem pensamento, você não precisa fazer nada. Você fica parado, os pensamentos estão vindo. Estão vindo aqui, ó. Estão enchendo a sua cabeça de coisa. E aí vem as dicas ducas para você cuidar da sua ambiência. O que é a ambiência? É onde você vive. Com quem você convive. O que você assiste. O que você lê. Se é que você lê, né? A ambiência vai gerar os estímulos que vão entrar na sua cabeça e virar verdade.
Eu já contei pra vocês que eu fui preso, né? Que eu passei 7 dias na cadeia. Eu roubei uma bicicleta e fui preso. Eu não fui preso porque eu roubei uma bicicleta, eu fui preso porque eu era ladrão. E o dia que eu roubei uma bicicleta, me pegaram e eu fui preso. Eu passei 7 dias na cadeia. No segundo, terceiro dia na cadeia, eu tava falando igual ladrão. Por uma questão de sobrevivência até. Gesto, linguajar, a ambiência vai influenciar o seu comportamento. Se você quer voar com águias, não frequente terreiro de peru. Peru não voa. Quando eu sei que a cor... Não. A pergunta não é quando. Não. PNL não quer saber quando. Muito menos por quê. PNL quer saber duas coisas. Como e pra quê. Como você sabe que acordou? Essa é a pergunta. Pensar é uma atividade física. Dói. Cansa. Pensar cansa. Tanto é que assim, ó, dá um enigma para uma pessoa desvendar. Ela começa a olhar, ela lê, ela pensa 1, 2, 3, fala, não sei, é difícil, ela empurra. Porque cansa. Pensar dói. Por isso poucas pessoas se dedicam a isso. Quantos gênios você conhece? Gênios intelectuais. Você pode conhecer um gênio, por exemplo, como Leonardo da Vinci, que era um gênio físico, né, mecânico. Ele pintava, esculpia. Mas gênios pensadores, quantos você conhece na história da humanidade? Pensar é uma atividade física, dolorosa, cansativa. Cara, a imensa maioria da população prefere não pensar, é mais fácil não pensar. A pessoa não consegue responder uma pergunta simples que eu estou fazendo. Estou perguntando como você sabe que acordou. E aí eu recebo de resposta quando, por quê, é que, toda vez, foi o... A pergunta não é essa. A pergunta é como. Aí, ó, não vou nem ler aqui, ó. Comecei a ler aqui, eu já começo com quando, eu nem continuo lendo. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando como. Como você fez para chegar na minha casa? A pessoa fala, quando eu estava vindo para cá eu cheguei. Como você fez para vir até a minha casa? É porque me falaram que era aqui. Como você fez para chegar na minha casa? Foi o meu neto que me trouxe. Como você fez para chegar na minha casa? É porque eu... E aí, gente, presta atenção. Ó, de novo quando, ó. Será que eu acordei quando? Eu não estou perguntando quando, eu estou perguntando como. Presta atenção. Se a gente não sabe interpretar a instrução, a gente não executa a tarefa. Agora eu vou usar o quando. Quando eu era estudante, tinha uma matéria dentro da língua portuguesa que chamava... Não, matéria é a língua portuguesa, né? Tinha uma, sei lá como é que chama, submatéria que chamava interpretação de texto. Não existe mais isso. As pessoas interpretam como elas querem, e elas querem do jeito mais fácil. Eu estou perguntando, estou há horas perguntando aqui, ó, como você sabe que... Como? Presta atenção na pergunta, como você sabe? A resposta, quando, por quê, onde, quem... Jornalista, a gente aprende na faculdade de jornalismo que uma notícia precisa responder a 5 perguntas. Quem, quando, como, onde e por quê. Quem? Fulano de tal. Quando? Ontem à noite. O quê? Pulou de um prédio. Pra quê? Pra morrer. Por que ele fez isso? Porque ele estava devendo dinheiro, sei lá. Pronto, agora eu tenho uma história para contar. Se eu não falar quem foi, vai ficar estranho. Pulou de um prédio ontem às 5 da tarde, fugindo das dívidas. Quem fez isso? Pulou de um prédio, o fulano de tal pulou de um prédio para fugir de dívida. Quando ele fez isso? Fulano de tal pulou de um prédio ontem para fugir de dívida. Onde? Foi aqui perto? Onde foi isso? Fulano de tal, ontem, pulou de um prédio aqui perto. Foi horrível. Por que ele fez isso? Percebe que cada pergunta tem uma resposta específica? Estou perguntando como, vocês estão respondendo quem, quando, onde e por quê. A pergunta é tão simples. É como você sabe que acordou? É muito simples. A pergunta é muito simples, a resposta não. Mas a pergunta é muito simples. Eu me lembro de uma... Ó, agora, se você dá treinamentos, ou professora também pode usar isso aqui. Pode usar isso. Participei de um treinamento onde o palestrante lá, o treinador, éramos, sei lá, umas 30 pessoas, não lembro, sei lá. Ele pegou folhas impressas. Hoje em dia dá pra fazer eletrônico, não precisa mais de imprimir papel. Ele pegou aquilo e entregou pra gente, virado pra baixo, assim, ó, não vira ainda, entregou pra todo mundo.
Vamos lá. Pegou um cronômetro, crono da mão assim. Vai lá, valendo. Aí a gente virava e estava escrito assim, ó. Primeira linha estava escrito assim. Leia todas as instruções antes de tomar qualquer decisão, mas faça isso o mais rápido possível. 1. Escreva o seu nome. 2. A sua idade. 3. O dia que você nasceu. 4. O seu signo. 5. Assobie. 6. Bata palma. 7. Levante-se e sente novamente. 8. 9, tinha 20 coisas. Na última coisa estava escrito assim. Agora que você leu todas as instruções, apenas escreva o seu nome. Como eu sei que acordei? Comparando o estado que eu estava com o que me encontro. Antes eu estava num profundo relaxamento. Agora eu estou no estado alerta. Pelo amor de Deus, responda logo, porque eu percebi que não sei de nada. Aí você já está chegando na maiêutica, no processo socrático. Só sei que nada sei. Sei que acordei no momento que abro os olhos. Você conhece alguém que já acordou sem abrir o olho? Você já acordou alguma vez sem abrir o olho? Ouço os sons à minha volta. Você já acordou alguma vez no silêncio absoluto? Começa a sentir a minha presença. É uma entidade, né? Eu sinto a minha presença. Ah, moleque! A pergunta é muito, muito simples. Porém, isso é normal, tá? Não se sinta você que está assistindo aqui, não se sinta diminuto por não saber responder. Ninguém sabe responder. Sabe por quê? Porque você nunca pensou nisso. Toda pergunta inédita gera tela azul. Vou repetir aqui a brincadeira que eu passei, eu uso até em alguns treinamentos também. Você dá a folha, ou pode ser escrito também, né? Tanto faz. Se não, enfim, o escrito que eu falo pode ser online. Mas, ó, entende aqui. O silêncio absoluto não existe. Ô, Manuel, um de nós precisa estudar física novamente. Um de nós dois precisa estudar física novamente. Um de nós dois. Vamos descobrir quem. O silêncio absoluto não existe? Ah, moleque! Troque o não existe por eu não conheço. Fica mais palatável, tá? Embora o ser humano seja assim, ó. Se eu não vi, não aconteceu. Se eu não conheço, então não existe. 8h55, graças! Faltam 5 minutos pra gente encerrar. Recuperando a consciência e domínio do que está ao meu redor. Então, de novo, ó. Você dá a folha pra alguém escrito assim, ó. E pega um cronômetro, pra que já mais pressão psicológica. Você dá uma folha para a pessoa e pega um cronômetro. Na primeira linha está escrito assim: leia todas as instruções antes de qualquer atividade, mas faça isso o mais rápido possível. 1. Coloque o seu nome. E a linhazinha para colocar o nome. 2. Nascimento. 3. Vai para um monte de coisa. Faz coisas absurdas, como subir, bata palma, um pulinho, não sei o quê. Qualquer coisa assim absurda. E vai botando um monte de coisa. Quando chega no último, você coloca. Agora que você leu todas as instruções, coloque apenas o seu nome na folha. 99% se dão mal. Simplesmente não sei se realmente acordei, porém acredito que sim. Tá bom. O que a gente acredita é verdade. O que a gente acredita é verdade para nós, né? Só para nós. Só para nós. E esse é um problema até, né, Bárbara? A gente acredita que é feio, a gente acredita que é depressivo, a gente acredita que é fudido, a gente acredita que é azarado, a gente acredita que não sabe falar em público, a gente acredita que não é interessante, a gente acredita que não tem competência, a gente acredita que tá velho. E o pior, sabe o que é? É aquilo que é verdade para a pessoa, é verdade para ela. Ela acredita, então aquilo é verdade. Ela age daquele jeito. Ela age como se assim fosse. Para isso existe PNL, para isso ressignificação. Eu ofereço mentoria em PNL para quem quiser novos resultados na vida, tá? Eu tenho processo de mentoria individual e processo de mentoria em grupo. Para saber mais, fala comigo, eu explico os processos para você. Os dois têm vantagens e desvantagens. A vantagem do processo individual é eu e você. São 6 encontros online. Um por semana, durante 4 semanas, e os outros 2 a cada 15 dias. Dá 2 meses para você reformular essa sua cabecinha aí e ter mais sucesso na vida. Desvantagem: você não tem parâmetro para comparar com ninguém, o seu investimento é mais alto. Vantagem de fazer em grupo: são 8 encontros, tem 2 encontros a mais. Um por semana, durante 2 meses. Vantagens: você percebe as dificuldades e as dicas para os outros, você aprende com a experiência do outro e é um investimento menor, tá? Então ambos têm vantagens e desvantagens. Fala comigo depois para você ter detalhes sobre isso. Querido professor Castilho, responde logo. Será que tem resposta? Simplesmente não sei que realmente acordei, porém acredito que sim. Então é isso, gente. Ressignificar é dar um novo significado a um evento, ok? Não importa o que aconteceu, importa como você reage ao que aconteceu. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a memória,
a interpretação. Ao perceber onde estou e começar a pensar o que farei em seguida. Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Terminou com interrogação, é uma pergunta. Ressignificar é dar um novo significado, tá bom? As coisas não são como são, as coisas são como nós interpretamos. Apareceu o contador para mim, tem uns 2 minutos aqui ainda. Então, ó, tem live todo dia, essa é a live de número 72. Amanhã, domingo, tem live às 8 da manhã. Elas ficam aqui no Insta por alguns dias, depois vai para o YouTube também alguns dias. E finalmente vão para a Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Lá tem playlist de hipnose, tem playlist de PNL, de psicologia, de neurociência, dicas ducas, dicas de livros. Tá tudo aqui na minha bio. Terminou aqui, vai na minha bio, clica, tem um cardápio de produtos e serviços que eu ofereço. Quem está assistindo gravado no YouTube, na descrição do vídeo tem o link também para você ter acesso ao meu cardápio de coisas, tá bom? Quer um mentor para ajudar você a chegar mais perto do seu objetivo? Ah, você nem tem objetivo ainda? Você precisa muito de um mentor. Você não tem objetivo na vida, você precisa muito de um mentor. Você tem objetivo, mas empacou? Você também precisa de um mentor. Fala comigo, eu apresento para você um passo a passo estruturado para a obtenção de resultados. Fala nisso, acabar aqui 9h15, só dá tempo de eu tirar aqui o roupão, colocar uma roupa e vou começar uma mentoria individual aqui com o pessoal que quer mais resultado na vida. Se você também quer, fala comigo. Presta atenção, como é que você sabe que acordou? Você sabe que acordou, como inicia a estratégia, tá? Por que inicia a justificativa? Quando inicia temporalidade? Quem inicia autoridade, o autor? No sonho a gente nunca afirma que está acordado. Quando está acordado, você raramente afirma que está sonhando. Você sabe que acordou. Como você sabe que acordou? Você sabe que acordou fazendo alguma coisa, tá? Como significa inicia estratégia. Você sabe que acordou comparando submodalidades. Essa é a resposta. Você compara as submodalidades e percebe que acordou. Amanhã a gente aprofunda isso, que deu 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos. Bom sábado para você também, nos vemos por aí. Faça a mentoria, tenha mais sucesso na vida.